Senhor me trouxe um assunto, irmãos. De nós cantava o primeiro hino, o Senhor colocou no meu coração. Livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1, irmãos. Primeiro de Neemias. Neemias, sabendo o triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Isso sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu, e a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos mandamento, nem os estatutos, nem os juízos, que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e vós espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar o teu povo, e dai-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Até aqui, irmãos. Amém. O Senhor colocou no meu coração, nesta tarde, quando nós cantávamos o primeiro hino, respeito desta passagem, onde Neemias, copeiro do rei, Senhor, tinha permitido que a glória de Jerusalém se acabasse. Senhor, que levantou o seu povo num lugar bem alto, fez a cidade de Jerusalém famosa, conhecida, fez que o cheiro dela se espalhasse entre as nações, confessando todo olho que havia
Toda boca que chegava até ela confessava que Jerusalém era especial, que o povo judeu, que o povo hebreu era um povo diferente, que realmente o que tinha acontecido com Abraão não era alguma coisa criada por ele próprio, ou um desejo dele, mas realmente era o Senhor Deus que o tinha chamado, o tinha separado, e que tinha prometido que faria dele uma grande nação, a nação de Deus, irmãos. Veio Isaac, veio Jacó, veio as 12 tribos, e quando as 12 tribos desceram, se não me falha a mente, 60, 70 homens, desceram até o Egito, se multiplicaram, cresceram, e o Senhor permitiu que o coração de Faraó se voltasse contra o seu povo, para humilhar, para acabar, porque eles eram a benção. Quando você é a benção de Deus, aonde você põe a planta dos teus pés, a benção te acompanha, né? Então, mesmo que já não tinha mais Jacó, já não tinha mais José, mas o povo continua a multiplicar. A benção estava nele. Chegou uma hora que Faraó, tomado por um espírito, começou a voltar contra o povo, escravizou o povo. E no momento da maior aflição do povo, o Senhor levantou Moisés com mão forte, com poder, e tirou o que era seu da mão de Faraó. Tirou o povo, feriu o Egito com praga, com tanta coisa, que mostrava que o Deus de Abraão, o Deus único, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era um Deus verdadeiro, um Deus que não mentia. E quando ele se apresentou para Moisés, dá o primeiro glória por esta palavra, no momento da nossa maior aflição, quando parece que tudo se foi, quando Moisés estava longe de tudo, quando ele estava no monte, ele percebeu que a sarça queimava em fogo, e o fogo não consumia ela. E Deus se apresentou a ele: Moisés, tira as tuas sandálias, porque a terra que tu pisas é santa. Bendito o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Neemias jejuava porque precisava que Deus se manifestasse na vida dele. Deus se manifestou em Moisés, deu ordem e tirou o povo do Egito, para a palavra não ir muito longe. Levou ao deserto, se manifestou com tanta glória e fez uma aliança com o povo. Tu és o meu povo, a terra toda é minha, mas Israel é minha propriedade particular. Israel será, aleluia, a manifestação da minha glória na terra. Irmãos, por mais que 38 anos no deserto, 40, 2 anos, Moisés só ensinando ao povo, pouquinho que Moisés se afastou, alguém já fez um bezerro de ouro. Por quê? Tinham saído da escravidão, já tinham saído da terra do Egito, mas irmãos, ainda continuava dentro deles, ainda havia dentro deles algum sentimento, cresceram, vendo o povo egípcio adorar os seus deuses. Quando Moisés demorou um pouco no monte, já fizeram um bezerro de ouro. O Senhor permitiu, Moisés veio, foi quebrado o bezerro, o Senhor tomou um caminho e disse: quando você esquecer de mim, Israel, quando você esquecer da minha lei, quando você deixar os meus caminhos, eu permitirei que você seja levado. Mas toda vez que você se humilhar e voltar para mim, eu voltarei para ti. Bendito é o Senhor. Irmãos, o Senhor permitiu tanta coisa linda.
tanta coisa linda. Chegamos, se for vindo Davi, Jerusalém, quanta coisa maravilhosa, quanta coisa o Senhor fez. Mas só que quando a qualidade do povo caiu, quem precisa de Deus, irmão? Deus precisa de nós ou nós precisamos de Deus? Alguém diz que o maior feito do homem, ter pisado na lua, ter feito tanta coisa, né? O maior feito do homem, o maior acontecimento aqui na terra, o maior acontecimento da terra é quando o Senhor Jesus pisou aqui na terra, irmão, né? O céu teve que vir até nós, não é a terra que subiu, é o céu que se abaixou, é o céu que se apresentou entre nós. Dá glória a Deus nesta tarde. Você pode estar com a vida tudo enroscada, tudo emblamada, tudo cheio de problema. Você pode estar com o teu coração doente, com a tua mente enferma. Você pode estar sem força de nada, mas você carrega a profecia, a promessa da minha palavra. Te diz o Senhor, toda vez que você se humilhar e buscar a minha misericórdia te abraçará, irmão. O Senhor permitiu que Israel foi destruído, não é assim, irmão? Tudo se acabou, né? Os muros foram fendidos, quebrou os muros, levou as portas, queimou as portas a fogo, o povo ficou na miséria, foi tomado, Neemias foi levado cativo, mas ele sabia que tinha uma promessa. Ah, Deus dos céus, se tu ouvir e responder a minha oração, tu pode fazer uma obra e restaurar a casa dos meus pais, restaurar a nossa honra, restaurar a nossa família, restaurar a nossa vida, restaurar o nosso nome, restaurar a nossa história. Tu pode nos fazer forte de novo. Dá glória a Deus nesta tarde. Se você está esperando do Senhor e na misericórdia dele, Senhor te diz, se você está jejuando, se você está orando, se você está buscando, se você está clamando, se a tua alma está gemendo, se você ainda que você esteja numa tristeza, numa amargura muito grande, mas se o teu coração está na mão do Senhor, o Senhor manda te dar um recado: passa os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, irmão. Neemias era o copeiro do rei, o que era um copeiro, experimentava, passava o rei, bendito o Senhor, um escravo, alguém que estava lá para servir o rei, mas além do rei da terra, ele servia o rei da glória, ele era especial, ele era diferente, a geração dele era diferente, sobre a cabeça dele estava uma promessa, sobre a descendência dele tinha uma história, não marcada pelo homem, não selada pelo homem, não marcado, bendito o Senhor, por uma promessa humana, mas por uma promessa por aquele que criou todas as coisas. Não, glória a Deus nesta tarde. Se o poder, aleluia, viesse do homem, se a misericórdia viesse do homem, se a ordem viesse do homem, Neemias estava enrolado, mas ele aguardava que a oração dele tocasse o céu, e que o céu respondesse a oração dele, e o céu desse ordem, aleluia, para que ele pudesse tomar uma decisão e chegar diante do rei, aleluia, e que o coração do rei fosse mexido pelo próprio Deus, e que o rei entendesse que ele precisava voltar, ele precisava chegar à terra dos seus pais e começar a reconstruir. Dá glória a Deus nesta tarde. Senhor te diz, eu vou mexer no coração que precisar mexer, eu vou entrar aonde precisar entrar, eu vou dar na tua mão aquilo que você precisa, mas eu quero que você, aleluia, no meio de toda essa dificuldade, no meio de todo esse vento que passou na terra, eu quero que na tua mão esteja, bendito o Senhor, a espada. Você não pode deixar de lutar, e na outra mão a colher de pedreiro. Você precisa ajudar a reconstruir a tua casa, a tua família, você precisa ajudar, aleluia, a entrar na casa daquele que já perdeu a esperança, daquela que já não tem mais força, daquela que diz que não adianta nada, que não tem força mais nem de viver. Te diz o Senhor nesta tarde, eu quero te encher de força, eu quero fazer você entender que a tua oração é ouvida no reino da minha glória. Oh, Neemias, a missão dele era difícil, irmão, a missão dele era pegar as cartas do rei, voltar até Jerusalém, reconstruir os muros,
muro, reconstruir as portas, pegar aquilo que estava derrubando e começar a levantar. Você tem glória por esta palavra. Mas eu não tenho força. Senhor te diz, eu te darei força. Mas eu não tenho sabedoria, eu te darei sabedoria. Mas eu não tenho saúde, até minha saúde foi embora, e quem eu amava já não está mais aqui. Te diz o Senhor, mas a tua missão não terminou, a tua missão continua. Você precisa tirar a tua tarefa. Tem muitos muros para você reedificar, tem muitas casas para você entrar, ainda a obra não parou na tua vida. Se Neemias desistisse, mas o que estava dentro dele chamava amor. O amor é maior do que tudo. Dá glória a Deus nesta tarde. Você está cingida do amor, cingido do amor. Então te diz o Senhor, ainda que o fogo passou e acabou com tudo, eu vou mandar chuva e abençoar a tua mão, abençoar os teus pés, aonde você pisar, eu reconstruirei uma grande obra, te diz o Senhor. Eu reconstruirei pelo poder da minha palavra. Poder da minha palavra. Mas não desista. Espere no Senhor. Neemias não se conformou. Não deixe o pessimismo te tomar. A tristeza, irmãos, ficarmos tristes. A tristeza, ela pode até andar do nosso lado. Somos carne, né? Temos as nossas aflições. Mas não perda a esperança. Não perda a esperança. Não perda a esperança. Não deixe. A esperança é Cristo. Não deixe de falar do Senhor. Não deixe de falar da palavra. Quando toda a tua casa estiver em guerra, seja você o mensageiro da paz. Quando na tua empresa, os teus amigos, aonde você passar, você ver alguma coisa acontecendo, não coloque mais fogo. Seja você um verdadeiro cidadão do céu. Tenha na tua boca sempre a palavra: Senhor vai aparecer, Senhor vai chegar. Alguma coisa Deus vai fazer por nós, né? Não se esqueça que você carrega uma promessa. Você não é uma mulher comum. Você não é um homem comum. Neemias não era normal. Não era. Ele não era um simples copeiro que estava servindo o rei. Não. Ele era um homem que no sangue dele corria uma promessa de benção, corria uma promessa de misericórdia, que ainda que errasse, mas que se humilhando, o Senhor voltaria e tiraria da mão da aflição, né? Da mão da prisão, tiraria da onde tivesse e colocaria de novo num alto retiro. Alguém pode dizer assim: mas não tem como eu me levantar? Tem. Com a tua força não, mas com a força do Senhor tem. Não tem como mais eu ser alegre, não tem como mais eu restaurar a minha casa, não tem como mais eu restaurar a minha vida. Minha vontade é de entrar num quarto e não sair mais. Se eu pudesse voltar nos dias, eu teria feito tanta coisa diferente. Faz hoje. Voltar atrás você não pode. Neemias não podia voltar ao passado e dizer para o povo: olha, se nós não melhorar, o Senhor vai nos entregar na mão do nosso adversário. Não podia fazer isso. Mas ele podia começar uma nova história. Ele podia jejuar, ele podia orar, ele podia clamar, ele podia bater, ele podia esperar que o Senhor se manifestasse. Muda hoje, começa hoje uma nova vida. Muda a tua história hoje. Deixa as correntes do passado, deixa os traumas, deixa os medos, a decepção, tudo que te machucaram, tudo aquilo que lançaram no teu rosto. Tira todas as mágoas hoje, começa hoje uma nova história. Faz como fez Neemias. Senhor, aleluia, eu preciso reconstruir a minha casa, eu preciso reconstruir a minha vida, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar os meus dias, Senhor. O que eu errei ficou no passado, aquilo que eu fraquejei ficou no passado, aquilo que eu fiz de mal, Senhor, ou até por não entender e não te conhecer, Senhor, ficou no passado. Eu ainda respiro, eu estou vivo, Senhor, me dá força. A partir de hoje, eu quero
quero começar a mudar a minha vida. Bendito o Senhor. Eu quero mudar a minha história. Eu quero mudar o semblante do meu rosto para que a minha casa possa ver que realmente tu me converteu, irmão. Porque quem tem Jesus no coração, ele é diferente. Ele se manifesta diferente. Ele tem no coração a esperança que o amanhã Deus tudo pode mudar. Receba no nome do Senhor Jesus o dom de crer nesta palavra e que a esperança possa saltar dentro do teu coração. Senhor, mexeu no coração do rei. Se lê os capítulos seguintes, Neemias se apresentou ao rei, o rei deu ordem, deu carta autorizando ele a levar material, a atravessar as terras, a começar a restaurar os muros, que parecia impossível. E quando ele conseguiu as cartas, se manifestou Tobias, Sambalate, se manifestou inimigos para dizer que não podia, que não dava, que não tinha condição. Dá glória a Deus, aleluia. A carta para restaurar a tua vida não vem da mão do homem, vem da mão do Senhor. Bendito seja Deus. E quem vai começar essa transformação é o próprio Espírito de Deus, de dentro para fora. Vou começar dentro de você uma transformação, uma mudança, uma coisa excelente que você ainda não sentiu do reino da minha glória, que vai resplandecer no teu rosto, na tua forma de andar, de falar, de vestir, aleluia. Estará estampado onde você passar, irmão, vai ficar o cheiro de um homem, de uma mulher mudado pela visitação do Espírito Santo de Deus. Para encerrar esta palavra, Neemias bateu e a porta abriu. O Senhor te diz: olha, não se entregue, continue esperando, que a palavra já está cumprindo na tua vida, e por esses dias tu terás condição, aleluia, de tu terás condição, aleluia, de suprir o necessitado, tu terás condição de viajar, tu terás condição de pagar as tuas contas, tu terás condição de começar uma nova vida material, porque aquilo que você tem não foi o homem que deu, foi o Senhor que te prometeu, e parece que o vento levou embora. Você crê no nome do Senhor Jesus, eu vou restaurar a tua vida material e a tua vida espiritual. Mas da onde, Senhor? Aleluia, te diz o Senhor, você crê no milagre, o milagre se manifestará na tua vida e tu glorificarás o meu nome. A tristeza de Neemias se transformou numa grande valentia. Pega a tristeza que está dentro de você hoje, pega a decepção, pega tudo aquilo que está te machucando, e se você crê, o Senhor vai fazer transformar tudo isso numa valentia tão grande, numa força tão grande, que você vai carregar a tua casa, carregar os teus filhos, que a tua casa vai ser chamada casa de oração, aleluia, e que o teu rosto resplandecerá o milagre do Senhor. Ah, Senhor, mas estou enferma, a cura vai te pegar. Ah, Senhor, mas a porta se fechou, a chave está na minha mão, a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Se você crê, eu vou abrir a porta da misericórdia, aleluia. Ah, Senhor, mas eu não tenho mais jeito, não dá jeito mais, te diz o Senhor, eu vou restaurar a tua casa e tu glorificarás o meu nome. Esta palavra, irmãos, Neemias foi cumprir aquilo que era o desejo do coração dele, restaurar a casa dos pais, né? Hoje você tem uma missão esta tarde. Começa a restaurar primeiro o teu coração, a tua vida, e o Senhor te diz aquilo que precisar vir do céu, para que você trabalhe entre a tua casa, entre a tua família. O Senhor te dará condição, capacidade e força para que você possa levantar os muros, para que você possa, aleluia, curar as feridas e possa dizer verdadeiramente: Senhor não esqueceu da minha casa. Esta palavra, Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus nas alturas. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eterno Deus e Pai Celestial, mais uma vez continuamos na tua presença, Senhor,
te dando graça pelo teu amor, a tua misericórdia, por tudo que tu tem feito, Senhor, na nossa vida. Te damos graça pela presidência, pelos hinos cantados, por tudo aquilo que foi falado, pela oração de súplica e maiormente pela tua palavra. Faz em nós um Neemias, Senhor. Não desistiu. O coração dele doeu quando ele percebeu a realidade que vivia a sua terra, a sua nação. Senhor, nos une num amor fraternal. Que todos nós possamos nos transformar num Neemias nesta tarde. Que possamos buscar de Ti, com sinceridade de coração, Senhor, a carta da libertação, passará às nossas terras, para que possamos ver a nossa família em paz e aquilo que Tu prometeu na nossa vida, que nós possamos alcançar e um dia cantar o hino da vitória. E damos graça em tudo, por tudo, em Jesus Teu Filho, bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.